O título que a gente escolheu para essa rápida fala e essa rápida conversa foi: Você é um gerente negociador? Descubra. Tem diferença se eu sou um gerente negociador ou negociador gerente? Né? Será que eu preciso pensar nisso assim? Será que não basta eu pegar um curso daqueles de negociação que tem por aí? Aprenda a negociar em 5 passos. A tropa de elite da negociação. Será que isso funciona com gerente de projeto? Será que isso funciona na nossa realidade? Então é essa reflexão que eu vou trazer para vocês. Vamos começar com uma historinha. Todo mundo conhece o Joãozinho, né? Aquele Joãozinho das piadas de professora, né? O Joãozinho, ele quando nasceu, a mãe dele não olhou para ele e falou assim: Ó, Joãozinho, eu quero que você seja um vendedor. Né? Ela disse: Joãozinho vai ser médico, vai ser advogado, né? Joãozinho vai ser engenheiro. Né? É esse o plano. Né? E nas gerações, não atualmente, né? Mas nas últimas gerações, a gente ainda via muito isso. Né? Os pais conduzindo os filhos exatamente para essa carreira mais técnica, para essa carreira que era a carreira de sucesso. E aí o Joãozinho pegou uma carreira técnica, virou engenheiro civil. Ele foi lá, foi deformado em engenharia civil. Eu, por exemplo, sou deformada em arquitetura originalmente. Né? A Renata disse, ela é deformada em TI. Né? Por que nós somos deformados? Né? Porque você entra na faculdade, você aprende lá um monte de técnicas, você aprende um modo de pensar que nem sempre, na hora que você vai para o mercado, é suficiente para você construir realmente a tua carreira. E o nosso Joãozinho, que seguiu uma carreira técnica, se formou em engenharia civil, alguém disse para ele: ser gerente é legal. Cara, você tem que ser gerente você ganha mais. Aí ele falou: eu trabalho em projetos, vou ser gerente de projeto. Aí ele começou a descobrir um monte de coisa. Né, que existia PMI, que ele podia certificar, que ele podia desenvolver algumas habilidades gerenciais, mas disseram para ele: isso não basta, você tem que ser líder. Ele: caramba, mas eu preciso ser líder também? Aí em algum momento disseram para ele: olha só, você tem que ser negociador. E aí que ele começa a procurar aqueles cursos de negociação e ele começa a encontrar lá a tropa de elite das vendas, coisas desse tipo. E ele fica muito confuso. E porque esse tipo de negociação, esse tipo de conceito, ele vai para um caminho muito diferente do que a gente precisa em projetos. Né? Desse caminho onde a gente precisa ter o líder, onde a gente precisa ter o bom comunicador. Porque normalmente, quando você pensa em negociações únicas, né, eu vou lá comprar um carro. A minha relação com aquela pessoa de quem eu vou comprar o carro acaba ali. Comprou o carro, acabou a negociação. Eu levo o carro, vou embora. Em projetos, a situação é muito diferente. Em projetos, muitas vezes, a negociação é o início de um longo relacionamento. É o primeiro momento que eu estou interagindo com aquela parte e aquilo ali ainda vai ser um longo relacionamento. Né? Se a minha empresa está funcionando, eu sou contratada para um projeto, um cliente chega, a gente vai negociar, eu apresentei uma proposta e está o início de um longo relacionamento, durante todo o projeto. Então, cuidar do relacionamento é importante. E aí a gente começa, dizem o seguinte pro Joãozinho: olha só, na realidade você precisa fazer um mix disso aí. Né? Esse mix é o que a gente vai tratar. Né? Por isso, o gerente negociador, né? O gerente de projetos que também negocia, né? E que ele também é um comunicador e que ele também tem que influenciar e que, enfim, ele precisa fazer o que a gente agora chama de negociações sustentáveis. Né? Não são aquelas negociações únicas, né? Onde eu vou lá para ganhar, não importa o quanto o outro vai perder. Esse é o meu papel ali, é ganhar, tirar o melhor proveito, o maior proveito, não importa, pode ser um ganha-perde.
Eu ganho, você perde. Ué, mas se essa nossa relação vai continuar, se você perdeu agora, se eu apertei muito num preço, lá na frente, você pode falir? E aí isso virou um perde-perde. Né? Então a nossa postura, quando a gente está negociando dentro de um projeto, ela é completamente diferente. E eu trouxe alguns pontos aqui para servirem aí de linha mestra nessa nossa conversa. Bem, então vamos descobrir se a gente é gerente negociador. Primeira coisa, desenvolva a sua audição. Né? Prestar atenção no que eu estou ouvindo. Como a Renata disse, estar presente ali. Né? A comunicação ela é muito mais ampla. Ela não é só falar, ela é ouvir e aproveitar o que eu estou ouvindo na negociação. Não adianta eu fazer perguntas, tem curso de negociação que diz assim, faça muitas perguntas. Faça perguntas abertas no início e perguntas fechadas no final. Aí eu sigo a regrinha, faço pergunta, mas eu tenho que ouvir a resposta. Eu tenho que usar essa resposta dentro daquela negociação. Eu preciso estar presente ali para efetivamente conseguir captar o que o outro está colocando, o que ele está apresentando. Nenhuma dessas habilidades interpessoais acontece sozinha. Elas estão todas interconectadas. Eu acompanho o PMBOK desde o PMBOK 2000. E desde o PMBOK 2000, em todos eles, em algum lugar, nem que seja assim, lá atrás, escondidinho, né? Já foi lá na frente também, acho que no 2000, era bem no início, na introdução, falava de um outro jeito, assim, um jeito mais educadinho. Mas dizia o seguinte, olha gente, esse monte de técnica aí, só isso, não leva você a lugar nenhum. Você precisa das habilidades interpessoais. Então esse caminho de hoje, a gente ter esse triângulo, ser fundamental que você consiga PDUs em liderança, isso é uma trilha que vem sendo construída. A impressão é que, cara, vocês não foi por bem, então agora vai por mal, vai ter que fazer PDU nessa área, entendeu? Já que vocês não pararam para realmente se interessar pelas habilidades interpessoais, agora vai ser na marra, vai ter que fazer PDU, vai ter que fazer treinamento nessa área, né? Já tinha sido criada uma área de stakeholders também, que estava dizendo, olha só, tá vendo, gente? A gente precisa efetivamente olhar para as pessoas. Se bem que essa frase agora, olhar para as pessoas, eu assisti televisão agora meio de castigo, porque minha mãe está doente, eu tive que assistir a novela, coisas desse tipo. Eu não sou muito ligada em televisão, mas a propaganda eleitoral, a frase mais falada é foco nas pessoas. Todos eles, não importa qual é o partido, todos eles estão dizendo foco nas pessoas. Então está na moda, né? Está na moda na campanha eleitoral e nos projetos sempre deveria ter estado na moda, né? E a gente está vendo aí realmente um afunilamento nisso. Construa relacionamentos. Ora, eu quero comprar, vender, minha negociação é única, eu preciso construir relacionamentos? Não necessariamente. Em projetos, eu preciso construir relacionamentos? Preciso. A rede de relacionamentos que eu construo é uma rede que ampara o gerente de projetos ao longo de todo o projeto. E mais, eu preciso usar essa rede de relacionamento, a influência dessa rede de relacionamento, muitas vezes para melhorar o resultado do meu projeto. Embora a mãe do Joãozinho não tenha olhado para ele no berço e tenha dito, meu filho vai ser um vendedor, né? Todos nós somos vendedores. Nós vendemos ideia, nós precisamos influenciar as pessoas. Então, é fundamental que eu consiga exercer isso de uma forma mais natural. E eu preciso construir relacionamentos também. Só que quando eu fiz lá minha carreira técnica, ninguém me disse isso. Construir relacionamentos não era essencial. Alguns aprenderam a gerenciar bits e bytes, né? Conduzir, dizer como é que vai ser uma linha de código, outros como é que se assenta
tijolo, quanto tempo o concreto precisa para curar e por aí afora. Mas ninguém disse pra gente lá naquela deformação técnica que a gente passou que eu precisava construir relacionamentos. E quando eu falo de relacionamento, eu preciso chegar no equilíbrio de relacionamento e resultado, de cooperação e competição. E isso não é receita de bolo. Isso é a vivência, é a análise do que está acontecendo, é o que eu preciso, o que eu sinto quando eu estou com o outro, né, o que eu percebo do comportamento dele, e aí eu vou construindo os meus relacionamentos. Exercite a empatia. Seria tão bom, né, se os homens, meninas, olhem só essa foto. Seria tão bom se os homens um dia experimentassem, né, um salto desse, né, em vez de simplesmente dizer, nossa, você está andando muito devagar na rua, anda, vamos! Né? Então, o que é exercitar a empatia? É simplesmente eu dizer assim, olha, realmente, eu vou fazer um projeto para a favela tal. Então, eu acho que o cara que mora na favela tal tem esse problema. Eu efetivamente me coloquei no lugar do outro. Eu não saí do meu escritório, de frente para o mar, olhei para aquele marzão assim e disse assim, eu acho que o cara lá na favela tal, ele tem tal problema. Eu vou tentar resolver isso. Vai funcionar? Provavelmente não, né? Eu estava vendo a Gina aqui, eu fiz uma apresentação no PMI e que eu contei rapidamente uma situação de um evento que foi preparado dentro da favela da Maré para técnicos da prefeitura, né? Onde a gente usou design thinking. E vamos lá dentro sentir efetivamente o que é. Tropeçar na calçada, ver que não tem calçada, etc. Né? Muitas vezes é muito mais simples nos nossos projetos. Né? Mas para que eu vou exercitar a empatia? Porque eu sou legal? Porque eu sou boazinha, a mamãe ensinou? Não, porque isso vai me ajudar no resultado. Né? Não é porque eu sou boazinha, é porque isso me ajuda no resultado. Se eu entendo como é que o outro eu construo propostas dentro da minha negociação muito melhores. Porque o outro só vai aceitar uma proposta, uma solução para um negócio, se ele vê vantagem para ele. E se eu entendo exatamente como o outro eu tenho condições de entender as reações emocionais dele. Né? Eu consigo criar soluções que ele aceite e que ele não se sinta simplesmente coagido a aceitar aquilo ali e que depois ele queira se vingar de mim mais à frente. Então, eu preciso efetivamente exercitar essa empatia. Muitas vezes, o gerente de projetos negocia com membros da equipe, pessoas que ele convive todo dia e que ele tem condições de observar essas pessoas todo dia. Eu costumo dizer que negociação não é simplesmente uma competência que você aprende, vai lá no livrinho, é uma atitude, tem que ser parte de você. Né? Você tem que exercitar isso todo dia, né? Todos os momentos. Porque esse interesse, essa percepção que você tem em relação ao outro, isso vai melhorar relacionamentos dentro e fora do trabalho, dentro e fora dos projetos. Né? Isso é que vai construir uma rede sólida de relacionamentos. A gente falou agora há pouco na rede de relacionamentos. Isso é que vai transformar a tua rede numa rede sólida, que realmente consiga ser base para as tuas ações dentro do projeto. Principalmente porque, como disse a Renata, a gente não faz projeto sozinha. O gerente, ele entrega um resultado que é feito pelos outros. Então, eu preciso ter realmente essas pessoas envolvidas e eu preciso entender quem elas são e como elas pensam. Busque outro ponto de vista. Para quê? Para eu simular minhas soluções dentro do projeto. Né? Eu, quando falo da empatia, eu estou pensando só no outro, naquele que está direto ali comigo. Mas eu preciso entender
que muitas vezes esse interlocutor que eu tenho na minha negociação, ele está sendo influenciado ali por fantasmas. Quem são esses fantasmas? Qual o ponto de vista desses fantasmas que estão ali, desses influenciadores? Eu preciso, então, entender e testar, simular as propostas que eu estou apresentando, que eu estou pensando em apresentar nessa negociação, a partir de todos esses pontos de vista. Planeje, mas seja flexível. As nossas negociações, elas precisam ser iniciadas, planejadas, executadas, encerradas, e todo esse processo precisa ser monitorado. Eita, eu faço isso no projeto, eu tenho que fazer isso nas negociações também? Tem. Por quê? Porque muitas negociações não são tão rápidas assim, que vão durar meia hora, 15 minutos, e que eu não tenho que monitorar. Né? Porque aconteceu, está acontecendo ali, é muito rápido. Não, algumas são mais longas. E a situação muda ao longo do tempo. Então, o que eu planejei, eu não posso seguir com aquele planejamento rígido. Ele precisa ir se adequando. Eu faço novas perguntas durante a negociação. O meu interlocutor, ele tem emoções durante a negociação. Eu preciso ajustar o que eu planejei àquelas emoções que surgem durante a negociação. Eu preciso perceber isso, eu preciso entender a linguagem corporal dele. Jogue limpo. Essa cena aí, eu trouxe eu na realidade queria uma outra foto. Esse é o Zidane, né? Teve aquela final que ele foi provocado por outro jogador e ele literalmente perdeu a cabeça, né? Ele usou a cabeça de uma outra forma. Ele deu uma cabeçada no estômago do jogador que tinha provocado. Quantas vezes numa negociação a gente tem vontade de fazer isso? Né? Fazer igualzinho que o Zidane fez naquele jogo. Né? Dar uma cabeçada no estômago do cara que está ali na nossa frente. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, jogam sujo na negociação. Elas usam táticas, elas usam movimentos, palavras para que você perca o seu centro. Né? E se você não se conhece bem, você vai perder sim. Se você se conhece, se você sabe o que faz você perder a cabeça, é muito mais fácil você se controlar na hora. Mas se você não se conhece, é muito mais fácil você perder a cabeça. E quais são as consequências disso? Isso afeta o meu resultado. Estraga o relacionamento. Então, quando eu jogo sujo com o outro, muitas vezes eu estou fazendo com que ele tome uma decisão que ele não tomaria se ele não estivesse tão irritado. Ele não se apresse, ele não se apressaria daquela forma para finalizar aquela negociação. Só que isso vai gerar alguma consequência em algum momento. Em algum momento, esse interlocutor, ele vai querer se vingar disso. Né? A tendência é que você receba, né, algum movimento semelhante, porque as pessoas já vão entrar numa negociação com você dizendo, esse cara joga sujo, então eu vou jogar sujo com ele também. Né? Isso vai fazer parte da sua reputação. Se você não é ético na negociação, se você não cumpre o que prometeu, isso vai afetar a sua imagem. Você vai perder aquela confiabilidade. As pessoas não vão confiar mais em você. Por que eu vou confiar em alguém que vai puxar o meu tapete durante a negociação? Isso vai afetar relacionamento. E voltando, o gerente de projetos precisa da rede de relacionamentos para ampará-lo durante todo o projeto. Busque a melhoria contínua. Rodar o PDCA na negociação. Eu preciso aprender com cada negociação. É muito comum as pessoas dizerem assim, negociar a gente aprende negociando. Né? Liderar a gente aprende liderando. Né? Comunicar a gente aprende comunicando. Né? Mas quantas vezes a gente acaba repetindo os mesmos erros porque não para
e aprende. Eu tenho lições aprendidas na negociação também, né? O aprendizado, ele só é completo quando a gente agiu, analisou e aprendeu com aquela. Aí sim vem o aprendizado. O simples fato de eu fazer e fazer de novo e fazer de novo, sem parar para pensar, isso pode fazer simplesmente com que eu repita os mesmos erros. E essa melhoria contínua, esse aprender para que eu seja um negociador melhor, um gerente melhor, esse processo não se completa. Bem, então a gente tem aqui, para fechar já, a gente tem aqui os itens que a gente tratou. Não basta eu ser gerente, eu tenho que ser, sabe aquela história, não basta ser pai, tem que participar, né? Então não basta ser gerente, não basta ser um gerente com qualificação técnica. A própria aprendizado da negociação, quando a gente está falando disso, também sofreu uma mudança ao longo dos anos, né? Então, se o gerente, num determinado momento, bastava ele ter habilidades técnicas e ele conseguia ser visto como um bom gerente, hoje isso não passa mais, né? Isso não acontece mais, não tem como, né? Durante muito tempo, as negociações também eram puramente técnicas, porque não tinha esse foco no relacionamento. A gente tem, nessa história mais recente da negociação, quando surgiu o grupo de negociação de Harvard, é que a questão do relacionamento começou a ter força. Antes a gente falava muito do ganha-perde. O que se tem publicado antes do grupo de negociação, do programa de negociação de Harvard, era muito focado no ganha-perde, né? E isso mudou bastante nos últimos anos. Que bom, porque isso se adapta bastante à questão do gerenciamento de projetos. Não basta eu ser negociador, eu preciso liderar, eu preciso comunicar, eu preciso influenciar, etc. Entender a cultura da organização, entender a cultura do ambiente, enfim, todas aquelas habilidades interpessoais, elas começam a se interconectar. Então, a primeira coisa, o primeiro item que a gente listou aqui foi comunicar, também ouvir, né? Aquela importância do ouvir, do estar atento, de estar presente na conversa. Construir uma rede de relacionamentos. Observar os diversos pontos de vista, né? Eles precisam ser diversificados. Não adianta eu tentar ver um ponto de vista que seja parecido com o meu, para testar uma proposta que eu construí. Eu não vou estar testando nada, vou estar me enganando e não vou conseguir uma melhoria naquela proposta. Planejar, mas ter flexibilidade nesse planejamento. Esse planejamento, ele tem que permitir a flexibilidade, até porque a flexibilidade é essencial para o negociador. Negociação pressupõe troca, então eu preciso ser flexível. A empatia, que está relacionada com a comunicação, com a rede de relacionamentos, né? Então esses elementos, eles vão também se interconectando. Jogar limpo, ter ética, né? A gente não tem como é que é mesmo? O manual de ética o código de ética. A gente não tem o código de ética só para a parte técnica, muito pelo contrário. Ele vai funcionar nos relacionamentos. Então, o meu código de ética, ele não é simplesmente para eu ter estudado para a prova do PMI, né? O meu código de ética, ele precisa ser aplicado a cada dia nos meus relacionamentos. E buscar a melhoria contínua. Aprender, né, com os meus erros e os meus acertos. Muitas vezes a negociação foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu nem vou analisar nada porque foi ótima. Será que ela foi ótima porque os astros se alinharam e deu tudo certo, o outro se preparou menos do que eu? Pode ter sido, né? Então essa análise eu também tenho que fazer. Porque eu preciso entender por que foi um sucesso. Lições aprendidas não são só quando a coisa dá errado, né? E aí, deu errado, então agora eu vou analisar. Não. Eu aprendo.
Quando deu certo, quando deu errado. E quando o outro fez alguma coisa que deu certo e fez uma coisa que deu errado. Né? Com o comportamento do outro, a gente aprende muito sobre a gente, como a Renata colocou também. Bem, essa imagem que está aí, tem um resumo aí da nossa apresentação, deve estar disponível já no Facebook, no TIP Projetos. Né? Então, de vez em quando, a gente publica algumas coisas lá, né? O infográfico resumo, e era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham lembrado de situações, que vocês tenham feito conexões e que apliquem melhor a cada dia o que vocês aprenderem. Obrigada.